Posso ir, né? O dever. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida, ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunho, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva os homens, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele, onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite em que não gostarias de ver ultrapassada em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus defeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível. Pronto a dobrar-se as diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo de sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dela. Lázaro, Paris, 1863. Bom, vou começar aqui com os comentários. Alguém aqui não tem nenhum dever, nenhuma obrigação? Quem não tem nenhuma obrigação aqui? Então, todos nós temos, né? E essas obrigações vão ficando cada vez mais complexas, né? Quando a gente é bem criancinha, a professora passa um dever só para a gente riscar aquele tracinho, né? Ligue aqui a palavra para a figura. Aí você vai lá, né? Liga lá, ainda erra, sai do caminhozinho, né? E os nossos deveres, as nossas obrigações vão ficando cada vez mais complexas, né? Quando a gente vai ficando mais velho, né? Ninguém vai deixar, por exemplo, uma cozinha para uma criança pequena, porque ela é incapaz, né, de gerir uma cozinha, vai se queimar, vai se machucar, vai se cortar. Né? Da mesma forma, acontece com a vida espiritual. Nossos deveres vão ficando cada vez mais complexos. Né? A partir do momento que o quê? Que a gente... Como é que a gente ganha deveres maiores? Quando a gente... Por que a criancinha ganha deveres mais complexos? Porque ela estuda e aprende. Então, a partir do momento que a gente vai estudando, vai aprendendo, e a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai recebendo deveres mais complexos. Quais são os nossos deveres? Os profissionais, como fala aqui, é muito fácil. Né? Os nossos deveres dentro da nossa casa, no nosso trabalho, é muito fácil. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Né? Geralmente tem um chefe para dizer, ou você é chefe, e diz quais são o que os outros têm que fazer, e controla isso. Né?
Mas existe um outro dever, que é o dever moral. Vocês acham que a gente planejou a nossa existência antes de chegar aqui? Será que a gente planejou? Quando a gente nasceu, a gente já existia ou não? Onde era que a gente estava? Só Deus sabe, né? Mas estava no plano espiritual, né? Então, quando a gente vai reencarnar, existe uma equipe de mentores espirituais que chegam para a gente, né? Quando a gente tem algum discernimento já, e fala, senta aqui, bora começar. Nessa encarnação aqui, você vai ter que fazer umas coisas aí para ver se você aprende a se melhorar, ver se você torna um coração menos duro. Você tem um coração muito duro, não presta atenção ao sofrimento dos outros. Então, você vai ter que ir lá arranjar uma casa para você, MEI, e você vai lá para trabalhar, para ver se você abranda esse seu coração que é duro. Então, é planejado? É planejado. Então, muita coisa que a gente faz é planejado. Nossos deveres, muitos dos nossos deveres são planejados, né? E quais são eles? A gente não sabe porque a gente não lembra, mas a gente tem uma percepção. Como? Aquilo que ele diz, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite em que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos, né? Por exemplo, se eu vejo uma pessoa passando fome e eu tenho condições de ajudar, mesmo sem conhecer aquela pessoa, e ela chega na minha frente, né? Eu sei que ela está passando fome, tenho condições de ajudar e é meu dever ou não ajudar, mesmo ela não sendo da minha família. É um dever moral, é uma obrigação moral, né? Então, assim, o nosso principal dever, pessoal, é amar, é aprender a amar. Porque o amor, ele cura. É isso que a gente faz com o Evangelho. O Evangelho, a gente troca as nossas energias negativas, que são muitas, inúmeras, por energias de amor, que são curativas, né? Inclusive, cura as dores físicas, não cura só as dores espirituais. Isso exige treinamento, né? Treinamento que, do mesmo jeito que a gente precisa treinar o nosso corpo físico, precisa treinar o nosso cérebro com a leitura, a gente precisa treinar o amor. Como é que a gente treina o amor? Ajudando o outro. Então, qualquer oportunidade que a gente tenha de ajudar o outro, é nosso dever. Não só uma ajuda material, que às vezes a gente não tem nem para a gente, né? Mas muitas vezes, uma conversa com o outro, muitas vezes o calar é ajudar. Uma pessoa quer brigar com a gente. Se eu me calo, eu estou ajudando aquela pessoa, estou me ajudando também. Tá? Então, que a gente possa, através do Evangelho, fazer esse treinamento do amor, porque é isso que é o mais importante. É isso que verdadeiramente cura as nossas dores. Obrigado, bom dia.